O cenário é etéreo, um jardim iluminado por uma luz suave. Anne Frank está sentada sob uma árvore, escrevendo em seu diário. Ao perceber uma presença ao seu lado, ela ergue o olhar e vê Jesus. Seus olhos refletem surpresa, mas também uma profunda paz. Eu sonhei tantas vezes em conhecer a paz e agora me vejo aqui. Você é mesmo quem eu penso que é. Sim, Anne, eu sou aquele que você buscou nos dias de esperança e nos dias de medo. Baixando os olhos para seu diário. Nos meus dias de medo, eu tentava acreditar que no fundo as pessoas ainda eram boas, mas houve momentos em que era difícil, muito difícil. A bondade que você enxergava não era ilusão, Anne. Mesmo nas trevas mais densas, há luzes que não podem ser apagadas. Você foi uma dessas luzes. Mas, mestre, se as pessoas são boas, por que há tanta maldade no mundo? Por que tantos sofreram e sofrem? Jesus, o mundo ainda luta entre o amor e o medo, entre o egoísmo e a compaixão. Mas cada ato de bondade, cada palavra escrita com esperança, cada gesto de amor, como os seus, são sementes que nunca se perdem. Então minhas palavras não foram em vão? Elas ainda podem alcançar corações? Suas palavras são eternas, Anne. Assim como o amor e a fé que você carregou mesmo em meio à dor. O mundo lê seu diário, e em cada página há uma centelha da verdade que transforma. Anne sorri suavemente, sentindo um calor dentro de si. Ela fecha o diário e o segura junto ao peito, como se abraçasse todas as suas memórias e sonhos. Obrigada por estar aqui. Obrigada por me lembrar que a luz nunca desaparece. Jesus estende a mão para ela, e o jardim parece brilhar ainda mais. A conversa está apenas começando. O jardim continua iluminado por uma luz suave. Anne Frank olha para o céu, onde nuvens douradas se movem lentamente. Ela respira fundo, absorvendo a paz do momento, e então volta seu olhar para Jesus. Mestre, às vezes me pergunto, se eu tivesse vivido, como teria sido minha vida? Teria tido a chance de ser livre, de escrever mais, de ver o mundo mudar. O que você já escreveu mudou o mundo, Anne. Seu tempo na Terra foi breve, mas seu legado é eterno. Eu queria ter escrito mais. Tantos pensamentos ficaram guardados dentro de mim. O medo, a esperança, o amor pela vida. Será que eu teria sido uma boa escritora? Você já é, minha filha. Suas palavras atravessaram gerações, tocaram corações, despertaram consciências. Escrever não é apenas colocar palavras no papel, é oferecer ao mundo um pedaço da própria alma. Eu só queria que o mundo aprendesse com o passado, que ninguém mais precisasse se esconder, que todas as crianças pudessem viver sem medo. Seu desejo reflete o meu, Anne. Mas a humanidade ainda está aprendendo. O amor e a justiça precisam ser ensinados de novo e de novo, até que um dia floresçam plenamente. Você ainda acredita que esse dia chegará? Sim. Enquanto houver aqueles que, como você, escolhem a esperança em vez do desespero, a compaixão em vez do ódio, o mundo continuará caminhando em direção à luz. Anne fecha os olhos por um momento, permitindo-se sentir cada palavra. Quando os abre novamente, há uma faísca de esperança em seu olhar, uma certeza de que sua voz continua viva. Então, mestre, eu continuo escrevendo, mesmo que agora não seja com tinta? Sim, Anne. Agora você escreve nos corações daqueles que leem sua história. E isso é mais poderoso do que qualquer livro. Anne sorri, sentindo-se leve. A brisa do jardim sopra suavemente, como se carregasse consigo todas as palavras que ela um dia sonhou em escrever. A conversa continua. O jardim permanece tranquilo, com raios dourados filtrando-se entre as folhas. Anne observa uma borboleta pousar suavemente em uma flor. Seus olhos refletem um misto de melancolia e esperança. Mestre, se as pessoas realmente aprendessem com o passado, por que continuam a se odiar? Eu sonhei com um mundo onde ninguém precisasse se esconder. Mas ainda há guerras, perseguições, injustiças. O coração humano é um campo de batalha entre o medo e o amor, Anne. Muitos escolhem o medo porque ele parece mais seguro, mais fácil, mas o amor sempre será mais forte. Mas quantas pessoas precisam sofrer até que o amor vença? Mesmo um único ato de compaixão pode iluminar a escuridão. Você mesma provou isso, Anne. Você escreveu sobre o bem nas pessoas, mesmo quando tudo ao seu redor dizia o contrário. Você escolheu a esperança. Eu sempre acreditei que, apesar de tudo,
As pessoas tinham bondade dentro delas. Mas às vezes me pergunto, será que estava errada? O bem e o mal habitam dentro de cada ser humano. Há aqueles que se perdem na escuridão, mas também há aqueles que se tornam luz para os outros. Sua fé no bem não foi ingênua, Anne. Foi um reflexo da verdade. Mas e se um dia as pessoas pararem de acreditar no bem? Enquanto houver alguém disposto a amar, a perdoar, a resistir ao ódio, a luz nunca se apagará. O amor não precisa ser maioria, apenas precisa existir. Anne fecha os olhos por um instante absorvendo as palavras. Quando os abre, há uma nova convicção em seu olhar. Então, se o amor ainda existe, ainda há esperança. Sempre. A brisa suave dança entre as flores. Anne sorri, sentindo que, mesmo além do tempo, sua voz ainda ecoa. O diálogo continua. O jardim continua sereno, banhado por uma luz dourada suave. Anne Frank respira fundo, como se quisesse guardar aquele momento dentro dela. Jesus a observa com ternura. Mestre, há algo que ainda me inquieta. Eu não tive a chance de crescer, de viver meus sonhos. Há tantas pessoas que também não puderam viver plenamente por causa do ódio e da intolerância. Por quê? A vida nem sempre é medida pelo tempo que se tem, mas pelo impacto que se deixa. Você viveu com esperança e deixou sua luz no mundo. Muitos que vieram depois de você foram transformados por suas palavras. Então, de alguma forma eu ainda existo? Mais do que isso, Anne. Você continua inspirando aqueles que buscam um mundo melhor. Suas palavras desafiam o medo, convidam ao amor e lembram a humanidade do que realmente importa. Mas e aqueles que continuam a sofrer? Como eles podem encontrar esperança? Jesus. A esperança nasce quando alguém escolhe amar, mesmo diante do desespero. Você ensinou isso sem perceber. Cada vez que alguém lê o que você escreveu e decide não ceder ao ódio, sua história continua. Então, mesmo que não possamos impedir toda a dor do mundo, ainda podemos plantar sementes de amor? Exatamente. E essas sementes se espalham, às vezes sem que possamos ver. Você foi uma dessas sementes, Anne, e veja quantos jardins floresceram por causa de você. Anne olha para o horizonte, onde o céu se encontra com a terra. Seu coração, antes carregado de perguntas, agora sente a leveza da compreensão. Obrigada, mestre, por me lembrar que, mesmo na escuridão, a luz sempre encontra um caminho. A luz sempre vence, minha filha. O vento sopra levemente, como um sussurro de eternidade. O diálogo chega ao fim, mas sua essência permanece viva, ressoando nos corações que ainda acreditam no bem.